Vamos então iniciar nos entregando na mão de Jesus, agradecendo a Ele por esta oportunidade que nos traz nesta noite de podermos conhecer um pouco mais dos seus ensinamentos, seu evangelho e estudando e praticando ele, não é? Vamos agradecer a Jesus por todos esses momentos que nos proporciona. Vamos orar e meditar com ele por alguns minutinhos. Vamos elevar o nosso carinho também, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe. Está sempre junto de nós, trazendo conforto para todas as necessidades nossas, né? Que Ele nos abençoe e nos ilumine nesta noite e nos ajude no estudo de hoje. Muito bem. Nossa lição é a lição 45 e tem o título de Somente Assim. Fonte Viva, né? Escrito pelo Espírito de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Então, esta lição 45 nos traz a seguinte mensagem de Jesus. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 8. Muito bem. Emmanuel nos traz a seguinte reflexão sobre esta frase de Jesus, né? Em nossas aflições, o Pai é invocado. Nas alegrias é adorado. Na noite tempestuosa é sempre esperado com ânsia. No dia festivo é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos reconhecidos e olvidado pelos ingratos. O Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se, o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que, um dia, nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição simplesmente através dos 1000 modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação que nossa atividade dentro da vida produza
muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante. Porquanto, somente assim o Pai será por nós glorificado. E só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redigido. Está aí, então, o caminho que devemos percorrer, né? A forma que nós precisamos nos dedicar, o caminho que nos glorifica e que nos deixa mais perto do nosso querido Mestre Jesus, né? Então vejam que nisto, ele já diz lá na nossa frase, lá em cima, nisto é glorificado meu Pai, que deis o muito fruto, que nós possamos dar muito fruto ao nosso querido Pai, porque assim estaremos mais próximos deles e seremos os discípulos do nosso querido Pai, Mestre Jesus também, né? Então veja, as aflições, os desesperos, o primeiro que vem à nossa mente é sempre nosso querido Mestre, né? E o Pai é invocado. Na primeira dificuldade, nós nos lembramos dele. Que Jesus me ajude, não é assim? E aí, nas alegrias, ele é adorado, não é? Então, quando estamos passando por uma ansiedade, por condição que está meio tempestuosa, como ele diz aqui na nossa lição, né? Nós também recorremos a ele, pedimos a sua ajuda para que possa nos amparar e trazer o repouso e nos reconfortar, não é? É sempre assim que nós fazemos. As lembranças que nós temos dele são sempre nas dificuldades, são sempre nas intempéries da nossa vida, não é? As coisas dificultosas que a gente se depara, não é? Então, nós precisamos estar atentos, porque os filhos que serão reconhecidos serão louvados, não é? Como ele nos diz. E aqueles ingratos serão esquecidos. O Pai dá sempre. Ele nos está sempre à nossa disposição para nos atender em todas as nossas súplicas, todas as nossas dificuldades, né? E ele não distingue nada, né? Ele atende os bons, atende os maus, ele atende os justos, os injustos, e assim ele não discrimina ninguém. Por que que nós temos que discriminar? Nós agimos, às vezes, nessa situação. Às vezes, nós agimos errado, não é? Não temos que discriminar ninguém. Quando nós vamos estender a nossa mão, seja lá quem for, estenda a sua mão com amor, levando o amor que vem de dentro do seu coração. Seja sincero naquilo que faz, né? Isto é que ele quer, esta ação que ele quer de nós, esta ação que Jesus pede que nós realizemos, né? Então vejam que podemos, às vezes, passar, como ele diz na nossa lição, por mil dificuldades, colorações brilhantes, maravilhosas, né? E que os nossos sentimentos e raciocínios sejam sempre de pureza e dedicação
Porque se não for dessa forma, nós não vamos conquistar nada. Nós não vamos conquistar o nosso espaço merecido, né? Então, vejam que nós precisamos estar muito atentos à nossa caminhada, à forma de agir e de fazer, né? Que é o que ele nos coloca nesta noite. Fazer bem feito, fazer por prazer de servir, né? Prazer de servir. Então, essas situações, como ele coloca as nossas aspirações elevadas, são preciosas e necessárias. Então, aquilo que nós queremos é necessário e é precioso, porque a forma que nós colocamos representam, olha lá, ele dá até um exemplo, representam folhas vivas e promissoras, né? Quando uma planta está bem cuidada, ela é repleta de vigor. Você vê no seu semblante ali da planta que ela está realizada. Folhas belas e maravilhosas, né? Então vejam que todos esses requisitos, olha o que ele nos alerta aqui nesse ponto, né? Todos esses requisitos que nós falamos até agora são imperativos, são necessários para a nossa colheita no futuro, né? É aquilo que nós estamos semeando, é a nossa colheita futura. Então, vejam que é imperativo que, como nós temos conhecimento do Evangelho, da doutrina espírita, sabemos como que tudo acontece, como que é a nossa caminhada, a grande responsabilidade que nós temos de caminhar corretamente, caminhar diante do bem e do amor, né? Quando nós tivermos ali dedicados aos decretos do amor universal, como ele cita na lição, nós estaremos produzindo o bem eterno, né? Então, e na última parte dessa lição, desse parágrafo, né, é um alerta onde nós podemos realizar com toda a dedicação a nossa caminhada de glórias e de realizações, com amor e com sinceridade. Porque foi lá ele que disse, o mestre foi claro na sua orientação, né? A nossa atividade dentro da vida, que nós devemos produzir o fruto de paz e de sabedoria. Fruto de paz e sabedoria. Nós não devemos provocar o contrário. Amor e esperança. Fé e alegria. Justiça e misericórdia. Em trabalho digno e constante. Temos que ser constantes nessa nossa caminhada, para que a gente possa encurtar os caminhos, né? Porquanto o Pai, por nós, está sendo glorificado através dessas nossas ações que nos fortalecem, ações que nos dão uma nova caminhada, né? E isso nós podemos concluir que os dons mediúnicos e o nosso conhecimento da doutrina, né, é as portas de nossa expiação nas provas da encarnação. Nós estamos aqui encarnados para progredir, para evoluir. E estes são os caminhos que nós temos à nossa frente, que é as oportunidades que Jesus nos coloca. Tudo é possível pelas mãos dele.
Ele que nos dá esta caminhada e esta orientação, né? Então, vejam que nós devemos sempre beber desta fonte viva, a água do Evangelho. A água do Evangelho. O que nós temos feito? Nós temos estudado o nosso Evangelho, temos analisado, temos praticado o Evangelho em nossas vidas. Estamos bebendo dessa água, dessa fonte viva da vida. Por quê? Porque é o que nós precisamos de ter para a nossa caminhada espiritual. Quando chegarmos lá, estaremos aptos a ter bons frutos a colher. Não é? Então, isto é para que a gente possa enxergar o caminho para a nossa cura, porque isto é para a nossa cura e nossa redenção espiritual. Estas orientações nos fortalecem desta forma, não é verdade? Então vejam que através de nossas sucessivas idas e vindas, nós estamos melhorando dia a dia. Hoje estamos já com conhecimento pleno da vida, da verdadeira vida, das nossas caminhadas, de como correr com estas situações em nosso favor. Porque os grandes favorecidos seremos nós, com o nosso trabalho incessante e árduo diante da doutrina que Jesus nos deixou. Que Ele nos abençoe. Muito bem. Vamos bater o nosso papo agora, né? Boa noite. Boa noite. Eu anotei aqui sobre a lição de hoje, né? O tema fala somente assim, né? Então, acho que a lição tá muito bonita e clara, né? Somente assim chegamos ao Pai, né? Fazendo o bem, com amor, com a caridade, né? Praticando a caridade. O problema é que as pessoas, às vezes, só lembram de Jesus, né? Nos momentos difíceis. E se esquecem que Jesus está com a gente em todos os momentos, tanto nos momentos difíceis quanto nos momentos bons. E nós temos que estar sempre atentos, né? O orar e vigiar, para lembrar disso, que Ele está conosco em todos os momentos. Então, a gente tem que plantar boas coisas, né? Fazer uma boa colheita, como foi dito, para que a gente possa colher isso, né? Lá na frente, para a nossa evolução. Então, a gente produzindo bons frutos, a gente vai ter uma boa colheita, e é isso que Jesus quer, né? Com isso, a gente vai evoluir e estaremos mais perto do Pai. Eu até fiz uma anotação, né, que nos momentos ruins a gente lembra de Jesus, mas depois que passa, a gente esquece de agradecer o que a gente superou, o que a gente aprendeu. Então, esquece. Então, apertou, a gente pede, a gente lembra, mas depois que passou, que está tudo bem, você não lembra de agradecer, de o que você aprendeu com aquilo, que você precisava passar por aquilo para o seu crescimento. Então, agradecer a Jesus por aquele momento, foi difícil, mas superou, o que você aprendeu. Então, a gente esquece. E é através disso que a gente cresce, que a gente evolui. Então, eu também anotei uma coisa assim, que essa lição é assim, simples assim. É uma lição simples, que, né, é isso que a gente precisa e a gente acaba esquecendo. A gente tem que sempre lembrar que Jesus está conosco em todos os momentos, não só em alguns. Então, é em todos, e é isso que Ele quer. E que a gente faça essa boa plantação, né? Que a gente plante coisas boas para depois a gente ter uma boa colheita. E foi isso que eu tirei da lição de hoje. Isso aí, muito bem, é bem colocado. Quem mais quer falar? Eu entendi assim, que completando, né, o que a Ana falou, que ele também quer que a gente demonstre no dia a dia todo esse ensinamento que ele nos trouxe. Porque nós já passamos, como ele diz aqui, né, por várias
encarnações, né? E cada vez a gente vai se aprimorando. E o que ele quer que a gente faça? Que a gente leve o amor, a compreensão, que independente se a gente é justo ou injusto com as pessoas, ele está sempre conosco. Ele sempre vai dar uma oportunidade para que a gente possa repensar nos nossos atos. Por isso que ele fala, colaboração diante de nossos sentimentos e raciocínios. Porque a gente tem um sentimento, mas na hora de demonstrar, talvez por ignorância, ou por egoísmo, ou por falta de tato, a gente não consegue transparecer o que a gente quer. Mas, ao mesmo tempo, em seguida, a gente tem um raciocínio para a gente ter consciência do que a gente faz. E lendo João, né, do começo ao fim, nesse versículo, nesse capítulo 15, ele diz que ele é a videira, né? Jesus é a videira, ele seria o tronco e nós os ramos. Por quê? Porque ele trouxe o ensinamento e ele quer que a gente faça o quê? Põe em prática todo esse ensinamento e ele também dá, Jesus, ele dá o ensinamento, mas Deus nos dá a oportunidade de retornar e corrigir nossos erros, né? E só corrigindo e seguindo o seu caminho, nós seremos discípulos, porque até agora nós somos o quê? Muitos de nós, né, da maioria, servos, porque a gente ele passou a mensagem, só que nós não estamos colocando em prática. E a partir do momento que a gente colocar em prática, literalmente, se entregar totalmente a ele, nós passaremos a ser seus discípulos e vamos conseguir passar para frente todo o ensinamento, né? E no final ainda ele fala assim, no item 17, né? Isso vos mando, né? Ele diz, né, aos discípulos, amai-vos uns aos outros, que é a base de tudo, né? Foi isso que eu entendi, lendo lá o João e a explicação que você nos trouxe. É isso mesmo. E ele cita, inclusive, lá na nossa lição, ali nós representamos folhas vivas, né, e promissoras, porque nós estamos caminhando corretamente, estamos caminhando dentro do que ele quer de nós, né? O que ele quer de nós é isso, a nossa dedicação, o nosso carinho e a nossa integração com nossos irmãos, né? É isso. Quem mais quer falar? Tanto pela Tereza quanto pela Ana. É muito bem falado mesmo. Mas o título, né, somente assim. Então, quer dizer, ele está, vamos dizer, afirmando algo da qual temos nós que vir assim a fazer, né? E Jesus aqui diz, né, em João, né, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então Jesus se coloca aqui como um simples trabalhador, né? Trabalhador de Deus, trabalhador do Pai, né? Aonde ele assim, né, exercitou, né, tudo aquilo que vem de Deus, principalmente dentro das suas responsabilidades reencarnatórias de trazer esclarecimento, né, e despertar, né, a fé em todos os corações embrutecidos que faziam parte e ainda fazem parte nos dias de hoje dessa ignorância perante Deus. Na fé, não, porque a fé todo mundo tem. A fé raciocinada ou a fé cega, todo mundo tem, né? A fé em Deus ou a fé em algo, todo mundo tem, né? Jesus coloca aqui claramente, né, o que, né, nós fazemos no nosso dia a dia, quando buscamos a Deus, onde fazemos de forma normal, sem
querer ter responsabilidades para se tornar realmente um discípulo do Pai. Então, deixa bem claro aqui, ó. Veja, na noite tempestuosa é sempre esperado com ânsia. No dia festivo é reverenciado solenemente. Então, nos momentos de dificuldades da sua vida, você sempre espera que Deus haja sobre ti. Isso você pede para Ele. No dia festivo, poxa, é muito fácil nós o reverenciar solenemente, né, dentro de uma festividade, né, ali se divertindo, né, ali o louvando, né, ou ali até mesmo se alimentando, né, e assim sucessivamente. Veja, então, Jesus é louvado, Deus é louvado pelos gratos e pelos ingratos. Né? Por quê? Porque temos nós ainda na mente aquele contexto de que o importante é nós irmos a um templo religioso, louvar a Deus, adorar a Deus, doar algo a Deus. Mas doar o que a Deus? Isso que poucos compreendem, né? Porque muitos acham que o doar é pura e simplesmente por uma moeda, né, no saco das oferendas, ou no envelopinho do dízimo, seja lá o que for. E isso, infelizmente, ainda faz com que muitos espíritos encarnados, que ainda carregam consigo aquele consenso de dar a Deus para receber de Deus, não consiga despertar para a verdade ou ter a consciência do que tem que dar a Deus. Então, fica muitas das vezes, em vez de dar a Deus, a barganhar com Deus. Veja, né? E isso faz com que esse despertar do ser na sua verdadeira responsabilidade, que já foi dito pela Ana, pela Teresa, né? De ter Deus no dia a dia da sua vida, exercendo a bondade, a caridade, se colocando como um propagador da doutrina. Veja, muitos poucos assim fazem, porque apenas olham aquele momento dentro do templo. Saiu dali, esquece de Deus. Os sermões são colocados nos templos católicos, o culto é colocado no templo evangélico, as palestras são colocadas nos templos espíritas, né? Veja, e assim nas outras religiões. Mas o que esses ensinamentos marcam no âmago do ser? Muito pouco. Porque muitas das vezes ali estamos e sequer estamos dando a devida atenção para aquele sermão, ou para aquele culto, ou para aquela palestra. Achamos que o importante é estar ali, né? Então, enquanto nós assim pensarmos, nós teremos muitas dificuldades em conseguir dar um passo a mais rumo ao progresso, da qual assim é designado por Deus a todos as suas criaturas. E para nos tornarmos discípulos de Deus, ainda estamos muito distantes. Por que estamos muito distantes? Porque ainda não conseguimos ter o domínio de nós mesmos. Sequer nos conhecemos de forma correta. O que sou? Quem sou? Como estou? Fazer essas perguntinhas para nós. Né? Nós fazer essa pergunta não pura e simplesmente do lado material da vida,
fazer essa pergunta do lado espiritual da vida. Parar sempre, em alguns momentos na sua noite, e refletir. O que fiz eu no dia de hoje? Como me relacionei com o próximo no dia de hoje? O que valorizei nas experiências que o dia me proporcionou? O que estou trazendo eu de aprendizado neste período? Aprendizado positivo ou negativo? O que necessito eu de firmar na minha vida? O que necessito eu de eliminar da minha vida? Olha essas perguntas que eu vejo que é muito importante e nós nos fazemos todos os dias, para que assim a gente comece a nos conhecer um pouco mais. Daí vem a união do conhecimento com os ensinamentos. E daí possamos nós aproveitar os momentos, veja, da qual buscamos a Deus mediante as nossas necessidades ou os nossos erros, a buscar de forma consciente e conversando com Deus, que você despertou para a sua verdade e aquilo não vai mais ocorrer junto de ti, e realmente não ocorra. Se vamos reverenciar a Deus numa festividade, sim, podemos ir, mas entreguemos-nos nós de coração naquele momento. Participemos, louvemos ao Senhor, nos entregando, veja, nesse louvor sincero, mas ao mesmo tempo aproveitando aquele momento da qual nos entregamos, nos libertamos, estamos naquele momento de pureza, porque tiramos naquele momento os ressentimentos, a mágoa, estamos nos entregando pura e simplesmente a Deus. Então aproveitamos aquele momento da pureza, veja, e no diálogo para com Deus, assumam a responsabilidade junto a Ele, de que não irá mais se acometer dos mesmos erros. Irá vir a se transformar, se tornando um ser melhor, onde você se libertará das suas mágoas, dos seus rancores, dos seus ressentimentos, das suas tristezas, dos seus desafetos junto ao próximo. Veja, converse com Deus, converse contigo neste momento de pureza. E reflita, caia na sua realidade, né, dentro das suas individualidades, dentro das suas necessidades. Tenha um desafeto com meu primo, seja lá que for. Não carregue mais isso contigo, se liberte. Né? E também não tenha necessidade daquele ser saber que você se libertou daquele desafeto, daquele ressentimento que estava dentro de ti. Não, o que interessa é a sua caminhada, a tua vida. Ele vai seguir a vida dele, a caminhada dele. Mas muitas das vezes nós queremos, veja, fazer com que as coisas apareçam. Não precisa aparecer. O importante é você, o seu coração, o seu espírito. Ah, mas a gente pode dizer, mas não vai saber como é que ele vai me perdoar. Não precisa. Não precisa. Porque tem algo muito maior do que isso, que é o fator do pensamento, que não estará mais chegando a ele de forma negativa, ele vai se sentir mais leve, mais aliviado. E depois também não precisa se preocupar com o momento da vida material, onde as dificuldades são tão grandes, se conseguir, lógico, né, conciliar-se rapidamente, não só perdoar, não só se libertar, é melhor, mas se não conseguir também,
E essa reconciliação pode ter certeza que, após o desenlace carnal, o encontro será necessário entre ambos. Dali, aí a pureza do seu coração vai falar mais alto. E não tem como ficar escondido. Então, o êxito ocorrerá. Isso significa que nós estamos melhorando, estamos progredindo, estamos conscientes daquilo que Deus espera de cada um de nós. E quando assim, vamos nós fazendo gradativamente, veja, e vivenciando essas situações de forma simples, né? Nós conseguimos propagar a lei de Deus, não querendo impor no próximo uma transformação, ou querendo impor no próximo que aceite a filosofia da sua doutrina. Não. Ele siga o caminho dele, mas você deixa a semente do exemplo. Você se torna discípulo. Porque algo poderá vir a germinar. E assim, então, nós vamos conseguindo propagar esses ensinamentos e vamos conseguindo adquirir, nessa etapa reencarnatória, o cumprimento das responsabilidades assumidas a Deus e, principalmente, estaremos a contribuir junto a Ele com toda essa confiança que Ele depositou junto a ti mediante a sua tarefa, mediante a sua prova, mediante a sua expiação, quando assim for o caso. Então, busquemos o conhecimento e propaguemos o fruto da paz e da sabedoria, do amor, da esperança, da fé e da alegria. Porque aí está a justiça misericordiosa, um trabalho que podemos assim colocar junto ao Pai. Então, essa reflexão simples aqui, ó, e essa frasezinha somente assim, é que estaremos nós a caminhar, independe da sua filosofia religiosa. Portanto, como a Teresa falou lá em João, amemos uns aos outros, porque aí está a essência divina de nosso Pai Celestial. Bem, então eu queria passado. Pedir a todos agora que nós nos concentremos e assim nos entreguemos a Jesus. Digo Jesus porque é o representante maior de Deus e responsável por esse planeta. Nos entreguemos com pensamentos firmes, também junto a nossos anjos guardiões, que estão sempre ao nosso lado. Nos entreguemos também com pensamentos firmes e positivos, mentalizando Ismael, o representante de nosso mestre nesse país do cruzeiro chamado Brasil. Hoje, coração do mundo, pátria do Evangelho, onde agrega a tudo e a todos as diversidades que assim se fazem presentes, abrigando a todos os povos, a todas as raças. Como sendo um grande coração de um país mãe,
para esta humanidade. E aproveitemos este momento de união fraterna a todos esses representantes divinos, mas principalmente a Jesus, acima de tudo, a Bezerra e seus comandantes. Para que nesse momento abramos os nossos corações, nos coloquemos receptivos a todo esse bálsamo que Ele está nos oferecendo. Bálsamo esse que nos envolve nesse instante ao nosso corpo físico, ao nosso corpo perispiritual, trazendo a paz, trazendo a leveza que necessário se faz. Porque estamos sendo nós libertos daqueles fluidos, todas vezes negativos, pesados, que a semana, o dia, assim veio a se aproximar de nós. E no momento que assim iluminamos, tudo se desfaz. Ficamos nós novamente libertos para a nossa caminhada, de forma consciente, para que as responsabilidades dos nossos atos, dos nossos pensamentos ou sentimentos, seja estritamente nosso. Por isso, tanto necessitamos de estar sempre no despertar dos ensinamentos para o qual nos foi trazido, do qual adquirimos diariamente, perante as responsabilidades da busca constante da sua melhora. Porque assim estamos a nos alimentar de Deus em nossas vidas. E este alimento é maravilhoso, porque ele nos fortalece, ele nos higieniza, ele nos cura. Mediante aquelas enfermidades físicas ou espirituais, das quais, em determinado momento, merecedores somos. Muito ainda temos a caminhar. Mas a cada dia mais fortalecido, porque vamos assim nos conscientizando e nos fortalecendo na fé desse poder divino e maravilhoso que o Pai exerce sobre todos, onde não precisa pôr uma mão pesada sobre a cabeça do seu filho, apenas dar a oportunidade de exercitar o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade do pensar, do falar, do sentir, do fazer. Então analisemos muito a tudo que nos proporcionado é e aproveitemos os momentos com sabedoria para assim fazermos ou refazermos da forma correta, mediante o conhecimento adquirido, da qual os tempos nos proporcionaram. E se dificuldade temos em assim entender e assim aceitar, não hajamos instintivamente ou impulsivamente. Paremos, oremos, e assim então teremos nós a condição de acalentar o nosso coração, poder
assim vir a realizar de forma condigna aquilo da qual está a nos cobrar, para que não hajamos como animais irracionais, mas sim como animais racionais e convictos da lei divina, e consciente das suas vulnerabilidades, mas também conscientes de tudo que vós tem de virtudes já adquiridas na sua trajetória, e façais com que as virtudes assim se predominem sempre, porque desta forma estaremos nós a nos alimentar da verdade divina, e estaremos nós a exercitar essa lei do amor, e assim estar a nos colocar, sem sequer nos apercebermos, como discípulos do Pai em nossa trajetória, colaborando inclusive para o processo evolutivo, não apenas de ti, daqueles que te ladeiam, mas também do mundo da qual você habita. Então, assim, Pai, a ti rogamos todo o bálsamo para que sintamos a sua presença e nos fortalecemos no contexto da fé, da qual desperta de dentro de cada um de nós. E assim seja. Obrigado, Beckmar. Que assim seja. Nós que agradecemos, doutor Dolindo, pelas palavras e pelo carinho. Vamos então agradecer a Jesus por esta oportunidade que nos trouxe, os bons ensinamentos que aprendemos nesta noite, pela nossa evolução, que Jesus abençoe e ilumine nossos caminhos, né? E vamos então estender toda esta energia, esta luz que ronda sobre nós, a todos os nossos irmãos com os nomes postados no nosso grupo de estudo, no grupo de cura, que necessitam do amor e do carinho de Jesus e da equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes para receber fortalecimento e a cura. Que sejam todos abençoados e iluminados. Em gratidão a esta noite maravilhosa desses ensinamentos, nós vamos dirigir a prece de Cáritas ao nosso Deus Pai. E a prece de Cáritas hoje, Gilberto fará para nós. Gilberto, por favor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor, pode abrasar a terra, deixar-nos de beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia.
Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Muito bem, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe a todos, né? Uma boa noite a todos, que todos tenham uma noite reconfortante e que os nossos irmãos da espiritualidade maior possam nos abençoar e iluminar em nossa caminhada. Que assim seja. Uma boa noite a todos